Então, irmãos, livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 1. Assim diz o Senhor: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como o cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Então o anjo me disse: Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse: Não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Disse-me ainda: Não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça, continue o imundo a ser imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a você nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Somente até aqui, irmãos. Filho de Deus, meu Senhor, e calabassubi anda, ricalabalabacheia, serebicondolobicanda labalabacheia, sericastra, xerebidondereriqui, xerebicandorelista, catassubia, recalabahaia, surianda, ricandalabalabacheias. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, ricacharamanandricandala, ricalabanaia, surianda, ricandalabalabacheias. Ó Deus exaltado e rei glorificado, meu Senhor. Chegou a hora, Senhor, do teu poder se manifestar, Senhor, o poder da tua palavra se manifestar, Senhor. Chegou a hora, chegou a hora, Deus vivo e Senhor do universo, de sermos edificados, curados, libertos pelo poder da tua palavra, Senhor. Então eu te peço em nome de Jesus, Senhor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Oh Deus, fala, Senhor, através dos meus lábios, Senhor.
Fala, Senhor, e carceribe condorobi candalabalabacheias. Oh Deus, fala, Senhor, ao teu povo, fala, Senhor, aos meus ouvidos, Senhor, fala a minha mente, Senhor. Oh Deus, toma, Senhor, agora, Senhor, a minha vida, Senhor, e mostre o teu brilho neste lugar, meu Senhor. Glorifica o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia, graças a Deus, né, irmãos? Irmãos, o livro de Apocalipse, né, os irmãos sabem, Apocalipse significa revelação. E existe algo de extrema importância que a gente deve identificar, vamos dizer assim, em relação à intenção de Jesus em estar ali revelando a João, ali na ilha de Pátimos, né, aquilo que iria acontecer. Se você se lembrar, né, dos primeiros capítulos do livro de Apocalipse, você vai encontrar ali uma preocupação tremenda de Deus, uma preocupação tremenda de Jesus, em primeiro lugar, em se revelar a João. Se mostrando ali glorificado, se mostrando como Filho de Deus, mostrando as suas vestes embranquecidas, compridas, né, com cinto de ouro no peito, mostrando ali, né, a sua divindade, mostrando ali a João também a sua autoridade, né, quando João viu que da boca do Senhor saiu uma espada. E logo nos primeiros momentos ali do livro de Apocalipse, Deus ordenou que João escrevesse cartas às igrejas. Que João escrevesse cartas revelando coisas, revelando ali coisas extremamente importantes para aqueles, né, que participam, aqueles que são igreja, né, pudessem ali se atentar, pudessem ali vigiar, pudessem mudar de rumo e pudessem estar alertas para tudo aquilo que estaria acontecendo. Então, eu diria para os irmãos, em primeiro lugar, que o livro de Apocalipse é uma grande mensagem para a igreja. Eu penso que, né, as pessoas que estão no mundo jamais conseguirão entender a mensagem de Deus e a preocupação de Jesus com a sua igreja, né? A preocupação de Jesus, né, em entregar palavras, né, entregar situações que em breve iriam acontecer. E esse cuidado, irmãos amados, é muito importante de você compreender e entender. Tanto é que Jesus, no último versículo que nós lemos, no último capítulo do livro de Apocalipse, do livro derradeiro de Deus, ele disse assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. O Senhor Jesus, terminando o livro de Apocalipse, ele disse claramente o alvo, o destino dessa revelação, desta palavra, que é a igreja de Deus, que é a igreja de Jesus, as revelações que todos nós deveríamos saber. Afinal, uma revelação significa desvendar algo, né? Uma revelação significa, né, algo entregue que não era conhecido, algo entregue que estava escondido. E Jesus tem o interesse, né? Jesus sempre teve o interesse, né, que essa mensagem que ele escreveu aqui, né, fosse conhecida de todos nós. E muitas pessoas se preocupam muito em ler o livro de Apocalipse e compreender as situações que são cifradas ali, que Jesus não deixou claras, né? E se usou de situações, de formas de expressar, como ele usou muitas vezes ali com seus discípulos em parábolas, e Jesus usou figuras muito simbólicas ali no livro de Apocalipse para descrever determinadas coisas. E as pessoas
se preocupam muito em entender essas questões cifradas, né, que Jesus deixou escrita ali, e existem inúmeras teorias teológicas em relação a determinadas figuras, determinadas, né, passagens bíblicas, e é interessante porque homens que estudaram muito a palavra, homens que conhecem hebraico, conhecem o grego, conhecem aramaico, mesmo assim, né, existem teorias teológicas diferentes em relação a diversos símbolos que Jesus deixou escrito no livro de Apocalipse. Então é importante que você leia e extraia um contexto espiritual que Jesus quer demonstrar. É importante lembrar também que João, né, escreveu o livro de Apocalipse antes do ano 100. Então você imagina, né, João vendo um avião passando. Como é que ele ia descrever isso? Você imagina João vendo um tanque de guerra. Como é que ele ia escrever isso? Descrever isso a nós, para que nós conhecêssemos. Então, existem coisas, né, que o homem só vai conseguir verdadeiramente compreender e entender quando elas acontecerem. Quando elas acontecerem, porque acontecerão. Né? Então, né, eu gostaria que você, né, se motivasse em primeiro lugar a ler o livro de Apocalipse, e que você não se preocupasse com essas coisas todas, mas você se preocupasse em entender a mensagem que Jesus deixou para nós, homens, igreja, né? Que você compreenda a mensagem efetiva de Jesus, né? Porque ele teve o cuidado de se revelar, né, para que João escrevesse uma mensagem firme e verdadeira a todos nós. E o Senhor, ele começa dizendo ali a João, neste capítulo, ele começa dizendo assim: então o anjo, né, e Jesus falou assim: eu enviei o anjo para anunciar aquilo que irá acontecer à igreja. Então o anjo, João falando, né? O anjo me mostrou um rio d'água da viva, brilhante como cristal, que sai do trono do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então João viu a cidade santa. Se você olhar o capítulo anterior, ali no capítulo 21, você vai ver a visão que João teve da Nova Jerusalém descendo do céu. E ali ele já teve diversas revelações maravilhosas de como será ali, né, a cidade santa, a nova cidade santa. E João viu ali no meio dessa cidade a árvore da vida. A árvore da vida, irmãos amados, se você se lembrar, você vai observar que no livro de Gênesis, o Senhor falou a respeito da árvore da vida. Então é algo que já existia, estava no coração de Deus, e existia um objetivo dessa árvore existir. E se você olhar e ver, ele disse que essa árvore produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. O que significa, né, que as folhas da árvore, né, são para a cura dos povos, e que existem 12 frutos que dão todos os meses? Em primeiro lugar, a palavra de Deus diz que nós precisamos de cura. O homem precisa ser curado. Não existe chance, né, de nós nos religarmos a Deus, de nós termos direito a nos alimentar da árvore da vida durante todo o tempo da nossa vida, né? Não existe chance se nós não formos curados. Sobre nós, né, estava a maldição estabelecida pelo próprio Deus, né? A maldição que Adão e Eva lançaram sobre eles e lançaram sobre as nossas vidas de forma consequente, né? Se você olhar a palavra de Deus, quando Deus amaldiçoou o homem e quando Deus amaldiçoou a serpente, né, você vai notar que Deus falou a Jesus dizendo assim: eis que o homem agora conhece o bem e o mal como nós,
né? Vamos lançá-lo fora para que ele não se alimente da árvore da vida e viva eternamente. No livro de Gênesis, Deus falando a respeito de um contexto espiritual que era a eternidade e que era necessário o homem se alimentar desta árvore já, e que já era necessário Adão e Eva se alimentar desta árvore para viverem de forma eterna ao lado de Deus. Quando a Bíblia diz que nós, que essa árvore serve para a cura dos povos, das nações, significa que Adão e Eva também precisavam de comer dessas folhas, de se alimentar desse fruto, para que eles pudessem viver de forma plena na presença de Deus. E aquele que se alimenta desta árvore, aquele que se alimenta dessas folhas, ele jamais viverá a morte novamente. Então, irmãos, não adianta nós acharmos que nós somos pessoas perfeitas diante de Deus, que nós somos pessoas que estão salvas. O próprio apóstolo Paulo, na sua luta, o próprio apóstolo Paulo ali, durante a sua jornada, ele não se considerava salvo. Ele buscava a salvação. Ele falou, nós ministramos na palavra pastoral, ele falou que ele deixa as coisas que para trás ficaram e avança para o alvo, que é Cristo Jesus. Então a nossa vida é assim, irmãos. Nós caímos e levantamos, nós nos entristecemos, mas nós não naufragamos na nossa tristeza. Nós sentimos angústia, mas a angústia não domina o nosso coração e a nossa alma, porque a angústia, ela deve ser algo passageiro e algo que é tratado pelas nossas vidas, simplesmente porque nós olhamos para frente e buscamos o alvo, que é Cristo Jesus. Buscamos as coisas que são de Deus, para que nós possamos o quê? Não submergir neste mundo tenebroso. Eu já fiz diversas vezes, mas eu tenho uma reflexão assim, e é óbvio que a gente não consegue fazer uma análise de como seria, e a minha reflexão algumas vezes foi: o que seria da minha vida sem Jesus? Se eu não tivesse encontrado Jesus em determinado momento da minha vida, como estaria a minha vida? Eu posso dizer para os irmãos, com certeza, como estaria a minha vida. Eu posso dizer com certeza, porque em diversos momentos da minha vida, as coisas do mundo tentaram me dominar, e para vencer eu tive que olhar para Cristo, e para vencer eu tive que lembrar da palavra de Deus, e para vencer eu tive que lembrar que eu devo ser obediente ao Senhor. Eu tive que me lembrar que o Senhor é mais importante do que qualquer coisa neste mundo. Eu tive que me lembrar da minha dependência de Deus, e que Deus me ama, e que Deus cuida de mim, e que Deus não me abandonará, jamais me abandonará. Eu tive que me lembrar destas coisas todas, e se eu não me lembrasse dessas coisas todas, as dores, as dificuldades, as angústias deste mundo com certeza teriam me dominado, e tudo aquilo que é a minha vida hoje com certeza seria completamente diferente, irmãos. Seria completamente diferente, e eu não sei nem se eu teria mais vida. Eu não sei nem se eu teria mais vida, por conta da força e por conta da intensidade das dificuldades e lutas que a gente tem nesse mundo. E eu não quero, obviamente, menosprezar e fazer uma comparação de intensidade, mas eu tenho certeza que a sua vida também seria completamente diferente se você não tivesse o Senhor, porque Ele é quem nos sustenta, é Ele quem nos põe na palma da mão dele algumas vezes, e nós necessitamos algumas vezes
de estar na palma do Senhor, e Ele nos tira, nos conforta, nos ajuda, nos ensina e promove as coisas que são dele nas nossas vidas. Então, irmãos, essa cura é necessária para o dia de hoje. Essa cura é necessária que nós estejamos vivendo na nossa vida. Não pense que você consegue viver sem Deus, porque viver sem Deus é loucura. Viver apartado de Deus é loucura. Deixar-se dominar pelos sentimentos é loucura, é opressão, é dor, é angústia, é doença. E nós temos que saber lidar de tudo isso, lidar em tudo isso, porque tudo aquilo que Deus tem preparado para nós está no mundo vindouro. A nossa luta neste mundo é uma luta momentânea, irmãos. É uma luta momentânea. E se você naufragar neste mundo, se você não conseguir vencer neste mundo, o teu fim perpetuamente será muito triste e será algo terrível. Existe Jesus Cristo, certa vez, perguntaram para ele de uma mulher que teve, se eu não me engano, acho que são 7 maridos ou 5 maridos, e os 5 ou 7 maridos morreram, foi tendo marido, E aí perguntaram, no mundo vindouro, de quem ela será esposa? E é interessante mesmo, irmãos? Porque imagina assim, casou 7 vezes, ficou viúva, Tadinho dos maridos, mas ficou viúva. E aí foi todo mundo para o céu. Chegou lá, encontrou todo mundo, ela olhou os 7, olha os 7 e fala: e agora? O que eu vou fazer? E aí Jesus falou que eles erravam por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. E a Bíblia diz que ele falou que os anjos, as pessoas no céu são como os anjos que não se dão em casamento. E aí Jesus falou aqui, irmãos, nessa palavra que nós lemos, ele disse assim: contemplarão a sua face, a face do Cordeiro, e na sua testa terão gravado um novo nome. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, quando falou ali no livro de 1 Tessalonicenses sobre o arrebatamento da igreja, Paulo falou que quando nós formos levados ao céu, primeiro os mortos ressuscitarão, depois aqueles que ficarem na terra, forem fiéis a Deus, serão levados ao céu, arrebatados, e no meio do trajeto eles terão os seus corpos transformados. A Bíblia diz que quando nós nos encontrarmos com o Senhor lá no céu, nós teremos um corpo incorruptível. Não haverá possibilidade de corrupção mais, nem de pecado. O homem jamais poderá voltar a um estágio que já foi ultrapassado. O homem jamais poderá voltar a um estágio que não existe mais sobre a sua vida, porque as primeiras coisas se passaram. As lutas que fizeram aqueles que forem salvos demonstrarem a sua fé, o seu amor a Deus, cessaram. Cessaram. E esse corpo transformado, irmãos, significa que nós vamos ter uma nova história, um novo nome e uma nova vida. E a Bíblia diz que nós vamos reinar ao lado de Deus. Então, em determinado momento, eu comecei a pensar assim: poxa vida, você imagina, Você imagina uma mãe que teve um filho que faleceu neste mundo, uma mãe chegando lá no céu, louca para encontrar o seu filho, e aí de repente ela recebe a notícia que o filho dela foi para o inferno.
Mesma coisa um filho, está lá, não. E existe muito isso, né? As pessoas falam muito isso. Um dia nós vamos nos encontrar, um dia nós vamos nos encontrar no céu, né? E aí, né, um filho chega lá no céu e quer encontrar sua mãe e de repente, né, ouve a notícia de que a mãe dele está no inferno. Então, irmãos, Deus, na sua infinita sabedoria, deveria realmente tratar essa questão por conta de ser uma nova história, uma nova vida, circunstâncias que nós ainda não conseguimos compreender direito como será, né? Eu não sei se nós vamos nos conhecer lá no céu, que nós teremos um novo nome, né? E todos nós seremos vencedores, então, né? Os vencedores são vencedores, né? São co-irmãos, são pessoas que vão viver coisas novas nas suas vidas, né? Porque as outras coisas que se passaram eram infinitamente piores do que as coisas novas que Deus nos deixou, que Deus nos deixará, melhor dizendo, né, irmãos? Então, irmãos, compreenda, sabe, que nós temos que trabalhar pela nossa vida espiritual nesse mundo, para que nós possamos um dia viver esse momento maravilhoso, né? Conforme disse Jesus na sua palavra aqui no livro de Apocalipse, que nós entremos pelos portões da cidade santa, para vivermos as coisas que são de Deus, sermos tratados pelo Senhor e vivermos a vida que Deus planejou para nós desde a época de Adão e Eva. Então, irmãos, sabe, uma coisa é necessária, que nós nos atentemos às palavras que Jesus deixou. E ele, né, João, ele falou outra coisa, aliás, o anjo falou outra coisa muito importante, né, a João ali, ele falou assim, deixa eu pegar aqui. Ele falou assim, Jesus falando, né? Eis que venho sem demora e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Depois ele fala, eu sou o alfa e o ômega, o princípio, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. O anjo fala aqui a respeito, né, de lavar as suas vestes. Em diversos momentos no livro de Apocalipse, João viu multidões e multidões com vestes brancas. E quando, né, ele perguntou o que eram, disseram que esses são aqueles que vieram da grande tribulação, das grandes lutas e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Irmãos amados, às vezes eu olho para a palavra de Deus, e eu estava lendo o livro de Apocalipse, né, e esses dias eu estava lendo o livro de Apocalipse, pegando determinadas palavras, né, no grego, né, como elas foram escritas no grego, para ter um entendimento um pouco melhor de cada palavra que estava nesse livro, né? E é interessante, irmãos, porque muitas pessoas olham para essa vida e não conseguem compreender uma vida futura e, consequentemente, não conseguem, né, valorizar isso na sua própria vida e tratar e entender que um dia todas as coisas cessarão. E tudo aquilo que nós passamos nesse mundo será parte de uma outra história, de um passado. Tudo aquilo que Jesus escreveu, e ele falou assim, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu enviei o meu anjo para as revelar à igreja.
né? Jesus está né, intensificando, dando intensidade a esta palavra, dizendo: elas são fiéis, elas vão acontecer e elas são verdadeiras, acredite nelas. Não é história da carochinha, irmãos, você vai viver isso, queira ou não queira. Um dia nós né, nos encontraremos com o Senhor para sermos recebidos né, nos portões da cidade santa, ou para sermos expulsos mais uma vez da presença de Deus, como o homem foi. Porque aqueles que forem considerados indignos, na presença de Jesus, serão expulsos da presença dele novamente. Isso, irmãos, já aconteceu uma vez. Por que não poderá acontecer outra vez? Porque as pessoas, elas não olham para essa palavra, para o final, para o derradeiro, para o epílogo, para aquilo que é o último da palavra do Senhor, e dão crédito e começam a se preocupar com a sua vida espiritual neste mundo, independente das lutas, independentemente daquilo que estão vivendo neste mundo. Sabe, eu vou dizer mais uma vez, Jesus teve o cuidado de escrever uma mensagem viva para a sua igreja. Ele teve o cuidado de fazer isso para que nós conhecêssemos e para que nós vivêssemos essa palavra e a valorizássemos. Se você, neste mundo, não conseguir lançar da sua vida as coisas imundas que muitas vezes tentam fazer parte da nossa vida, você não conseguirá vestir as vestes brancas. Você lembra da palavra das bodas do Cordeiro? O pai da noiva, o pai do noivo, mandou chamar os convidados para a festa de casamento do noivo. E aí, quando aqueles que foram convidaram cada um, ninguém quis ir. Aqueles que tinham direito não quiseram ir. Um falou que tinha muito trabalho, o outro falou que estava viajando, o outro falou que tinha outro compromisso. E aí voltaram os servos do Senhor, voltaram os servos do pai do noivo e disseram a ele: olha, ninguém quis vir, o convite foi feito, mas ninguém quis vir. E aí o pai do noivo ficou enfurecido e falou para ele: então vocês vão e andem pelas ruas, pelas encruzilhadas, e todos os quais vocês encontrarem, vocês chamem para a festa de casamento do noivo. E a Bíblia diz que no dia da festa do casamento do noivo, estavam ali as pessoas, todas vestidas de branco, com exceção de uma pessoa. E o Senhor chegou para aquela pessoa e falou assim: como você está aqui sem as vestiduras necessárias? Levem-no daqui e coloquem no lugar aonde há dor, fogo e ranger de dentes. Nós temos que estar preparados, irmãos, porque todos aqueles que não forem encontrados com as suas vestiduras brancas não poderão entrar e não farão parte daquilo que Deus planejou para o homem, de uma forma efetiva, como o Senhor tem dito a nós. Nós temos que, a cada momento da nossa vida, irmãos, nos purificar. E como é que nós nos purificamos, irmãos? Como é que nós nos purificamos neste mundo? Que é um mundo terrível, com os nossos olhos nós pecamos, é um mundo terrível. Como é que nós nos purificamos? Nós nos purificamos, irmãos, falando com Deus e dizendo para Ele, reconhecendo as nossas falhas, os nossos erros, e dizendo para Ele: Senhor,
Amanhã eu quero ser melhor a Ti do que eu fui hoje. Senhor, amanhã eu quero corrigir isso e aquilo outro. Porque tudo aquilo, irmãos, que vai contra a intenção de Deus na nossa vida é pecado. Não pense assim que o pecado é só não matar, é só matar, roubar e outras coisas mais. Pecado é deixar de fazer a vontade de Deus. Se Deus fala para você assim, olha, você precisa mudar isso, e você não faz, você está pecando, porque você está desobedecendo a Deus. Compreenda isso. Eu tenho certeza, irmãos, que você sabe determinadas coisas na sua vida que você precisa mudar. E se você fica patinando, e se você fica ali ignorando tudo isso, você está desobedecendo ao Senhor. E Deus vai querer corrigir isso na sua vida. Não importa, eu vou dizer de novo, não importa se você tem um coração bonzinho, não importa se você é uma pessoa assim, amorosa, não importa se você é uma pessoa assim digna, importa que você seja obediente a Deus e que você procure ser melhor para Ele. E o Senhor cuida de você ao ponto de dizer para você aquilo que você deve mudar, para que você seja melhor para Ele. Então nós temos que evoluir, então nós temos que estar ali buscando e nos aperfeiçoando e avançando e avançando e avançando e avançando, nem que seja a passos pequenininhos, sabe, curtinhos, porque nas coisas são de Deus, irmãos, eu vou dizer isso sem medo de errar, nas coisas são de Deus. As coisas que são de Deus na nossa vida são leves e são duradouras ao ponto de o Senhor saber que nós podemos dar um passo quando realmente esse passo vai edificar. Sabe, irmãos, nada de Deus acontece rápido, a não ser, quando você tem aquele impacto de entender que Deus está vivo, que Jesus existe e se converte. Aí a evolução espiritual do homem depende da comunhão dele com Deus, e ter comunhão com Deus não é algo simples e não é algo banal, irmãos. Ter comunhão com Deus pressupõe conversão verdadeira, pressupõe o quê? Pensar os mesmos pensamentos. Eu tenho comunhão. Então, ter comunhão significa que nós vivenciamos as mesmas coisas, que nós concordamos com as mesmas coisas, que nós falamos da mesma forma, defendemos as mesmas coisas. Ter comunhão significa fazer parte, de uma coisa só. E muitas pessoas, irmãos, sabe, se iludem consigo mesmo e se frustram por causa disso, porque as coisas são de Deus, eu volto a dizer, elas são tratadas na nossa vida de forma muito séria. A evolução espiritual do homem depende da comunhão do homem com Deus, e Deus é santo. E Deus vai querer o quê? Mudanças. Deus vai querer o quê? Um coração quebrantado. Deus vai querer um adorador. Deus vai querer uma pessoa que o ama, que valoriza as coisas dele, que fala, não vou fazer porque Deus não permite. Ou vou fazer porque é o desejo de Deus. Quantas vezes, sabe, irmãos, o homem se ilude consigo mesmo e não consegue viver as coisas de Deus porque quer atabalhoadamente e quer que as coisas de Deus aconteçam na sua vida de forma instantânea, quando Deus não trabalha desta forma. Deus, Ele olha para o homem, edifica o homem, dá experiências dele com o homem num tempo que só Deus sabe qual é. Eu sei que o homem consegue atrapalhar Deus. Eu sei que o homem consegue
né, adiar tudo aquilo que Deus tem planejado para as nossas vidas, mas o homem jamais conseguirá ultrapassar o tempo que Deus estabeleceu para que as coisas dele aconteçam na nossa vida. Por isso o homem precisa ser paciente, né? O homem precisa ser paciente. Ser paciente, né? Você precisa ser paciente. As coisas são de Deus, elas vão acontecer, mas você precisa ser paciente. Porque se você se revoltar contra Deus, Deus vai te mandar para o deserto, para você aprender a ser paciente e aguardar as coisas que são dele. E aguardar as coisas santas, aguardar aquilo que Deus deseja fazer da forma como Deus faz, e não da forma como o homem deseja. Não da forma como o homem estabeleceu, mas da forma como Deus estabeleceu. Por isso, irmãos, sabe, se eu pudesse, sim, dar conselhos para o homem, né, se o meu conselho fosse um conselho de que pudesse edificar e que edificasse, né, e que gerasse algo, né, sobre as vidas, e eu sei que isso acontece, mas muitas vezes a gente frustra as pessoas, né? Porque elas querem ouvir determinadas coisas, a gente diz outra, né? E o que eu posso dizer é o seguinte, que o teu contato com Deus depende da sua busca, que o teu contato com Deus depende do teu desejo, do teu esforço. O teu contato com Deus, a tua intimidade com Deus depende de Deus olhar para você e ver uma pessoa que deseja ser íntima com Ele e que o busca, e que o deseja, né? E que zela por isso tudo, né? E que isso é algo importante, você abre mão de determinadas coisas na sua vida para que você possa obter as coisas que são de Deus da forma como Deus deseja, irmãos, da forma como Deus quer. Que a forma que Deus deseja é a forma perfeita, é aquilo que nós devemos fazer, é aquilo que nós devemos proceder. E nós, irmãos, como eu disse para você, nós precisamos ser curados. Nós precisamos ser curados. Todos nós, sem exceção. Não adianta olhar para o irmão, olhar para o outro irmão e achar, ele precisa mudar isso. Não, nós precisamos ser curados. E essa cura, irmãos, tem que acontecer, sabe, diariamente, todos os dias, porque os sentimentos da carne tentam dominar os sentimentos do Espírito, e os sentimentos do Espírito quer Deus, e os sentimentos da carne querem coisas que agradam a nós mesmos. Sabe, irmãos, a gente tem que viver nesse mundo superando a nós mesmos. Você tem que viver superando você. Superando você, e superando você, e superando você. Viva superando você. Tipo assim, né? Fala para você mesmo assim, né? Em determinado momento, eu quero ser melhor do que eu. Né? Eu quero ser melhor do que eu. Né? Fala para você. Óbvio que eu sempre falo assim, né? A gente olha para as pessoas ao redor, a gente sente admiração por isso, admiração por aquilo, né, tal. Mas isso tudo, irmãos amados, é meio que fantasioso, porque, né, Deus tem um propósito para uma vida diferente da outra vida. Deus tem um tratamento, né, não acepção de pessoas, mas Deus tem um tratamento diferente para cada um de nós, e anseios diferentes para cada um de nós, baseado, né, no plano de Deus, quando Ele mandou que houvesse vida, que você nascesse, né, um plano de Deus, né, para a sua vida quando você nasceu, né, esse é um plano que vai ser tratado por Deus durante toda a nossa história,
durante toda a nossa história. Então nós devemos, conforme diz a palavra do Senhor na Santa Ceia, devemos examinar a nós mesmos e devemos falar: não, eu tenho que ser melhor. Eu tenho que ser melhor. E eu tenho que ser melhor. E o Espírito Santo de Deus é maravilhoso, ele vai saber dizer a você aquilo que você tem que melhorar. Porque nós somos teimosos, né, irmãos? Homem, principalmente, é teimoso. Nós somos teimosos. O Maneide está baixando os irmãos Carlos. Nós somos teimosos. Então nós temos o quê? Saber lidar conosco mesmo. Obviamente que nós somos teimosos, homens e mulheres. Somos teimosos em determinadas situações e que nós devemos saber lidar com elas, tratar elas. Então, é um perdão que não é liberado. Então, a pessoa né, ela não quer perdoar. Ela não quer perdoar. Ela está bem daquele jeito assim, mas não quer perdoar. E o perdão, irmãos, é algo extremamente nobre e às vezes muito difícil de acontecer com as pessoas. Muito difícil. O perdão, irmãos, se você olhar a concepção do perdão, você vai compreender que existe uma essência de Deus influenciando tudo isso de forma plena, porque o perdão pressupõe amor. O perdão pressupõe amor. Então, quando você deixa o amor falar mais alto do que o ódio, do que a dor de determinada situação, quando o amor começar a falar mais alto, esse amor te leva a desejar o perdão, esse amor te leva a estabelecer isso sobre a sua própria vida, liberando o perdão. E, irmãos, sabe, perdoar não significa pedir perdão para a pessoa. Pedir perdão para a pessoa, assim, é algo que depende de uma motivação interna de cada um, mas não depende disso para você perdoar. Você perdoar alguém, você não precisa ir lá pedir perdão, você precisa simplesmente perdoar. E se o Espírito Santo de Deus falar para você, vai lá e fala, é outra história. Porque o perdão da boca não significa muito para Deus, muito pelo contrário. O que vale é aquilo que acontece na sua vida espiritual, baseado no amor, baseado naquilo que Deus derramou sobre a sua vida de forma intensa, e esse amor faz com que haja transformações completas na sua vida. É o amor que promove a libertação espiritual, é o amor que promove, sabe, irmãos amados, a cura da gangrena, da dor e dos sentimentos, sabe? É tudo através do amor. Então, quando a pessoa dá vazão a tudo isso, as coisas acontecem, As coisas acontecem. E já aconteceu, irmãos, numa igreja em São Paulo, de uma pessoa, ela fez barbaridades na igreja. E ela foi penalizada por isso. E em determinado... Aí Deus tratou essa vida, trouxe coisas terríveis sobre a vida dela. E ela veio um dia chorando para mim e pediu perdão. Ela veio chorando e falou: pastor, me perdoa por tudo que eu fiz, tal. Eu olhei para ela e falei assim, de forma verdadeira, eu falei assim: eu já tinha te perdoado há muito tempo. Eu já tinha te perdoado há muito tempo. Então, da minha vida, não existe
Algo que eu sinto em relação a tudo isso. Eu lembro de tudo isso, mas algo que eu sinto em relação a tudo isso, sabe? E essa pessoa me abraçou e começou a chorar, começou a chorar, começou a chorar. E era um sentimento verdadeiro, irmãos. Porque toda pessoa que compreende e que entende que alguém que faz mal para a gente precisa de Jesus, consegue liberar o perdão de forma mais fácil. Todo aquele que pratica o mal precisa de Jesus. Precisa de um tratamento na sua vida. Então, irmãos, que você se alimente deste momento maravilhoso, que você lance sobre a sua vida, sabe, o amor de Deus, para que você possa superar coisas que muitas vezes estão amarrando a sua vida, que você possa, sabe, ter a esperança de que um dia a sua luta cessará e você terá uma nova vida ao lado de Deus e será alimentado desta árvore maravilhosa. O rio de Deus, que Deus falou aqui, que ele viu um rio, é o mesmo rio de Ezequiel, é o mesmo rio do Salmo 46, que é Jesus, o rio que sai do trono de Deus. É Jesus. E esse rio passa pelas nossas vidas, E esse rio faz com que nós vivamos as coisas que são de Deus esse mundo, ainda que lutando, mas nos alegrando. Deus nos sustenta. Deus te sustenta. Deus cuida de você. Jesus certa vez falou assim, que nós não devemos nos preocupar com as coisas, com aquilo que nós devemos comer, beber ou vestir, porque o Senhor Deus sabe de tudo aquilo que nós necessitamos. E Jesus falou assim, basta cada dia o seu mal. Às vezes eu fico preocupado com determinadas coisas na minha vida, como vai ser o dia de amanhã, como vai ser daqui a 1 ano, como vai ser daqui a 2 anos. E eu me lembro desta palavra, basta cada dia o seu mal. Vamos viver que o dia de amanhã pertence a Deus e o dia de amanhã será estabelecido por Deus. Se Deus cuidou da sua vida até hoje, Ele vai cuidar do dia de amanhã também. E daqui a 1 ano, Deus vai cuidar também. Deus não vai se esquecer de você daqui a 3 anos. Ele vai cuidar de você. E as pessoas, às vezes, elas confundem as coisas. Nós temos que vigiar, nos esforçar, buscar em Deus para vivermos bem neste mundo. Mas o dia de amanhã pertence a Deus. E não é por isso que você não tem que se esforçar, não é por isso que você tem que se preocupar, vigiar e preparar o seu dia. Planejar, e estabelecer coisas sobre a sua vida para que o dia de amanhã seja melhor. Mas o dia de amanhã pertence a Deus. Afinal, qual de nós sabe o que vai acontecer com a nossa vida daqui a 1 minuto? Eu vou orar por você agora. E eu sei, irmãos, que eu sei que Deus tem coisas a fazer na sua vida. Eu sei que Deus tem presentes, a te entregar esta manhã. Eu sei que Deus tem coisas, sim, a liberar na sua vida hoje.
E o propósito de Deus é te abençoar. E durante esta oração, Deus pode fazer algo grande, sabe, irmãos? Deus pode tirar uma mágoa, uma tristeza. Deus pode tirar uma preocupação, te dar uma orientação. Deus pode fazer. Acredite que o Senhor está aqui. E aonde Ele está, qualquer coisa pode acontecer. Qualquer coisa pode acontecer. Vamos orar. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus que tem sustentado este povo, Senhor. Deus que tem conduzido este povo, Senhor. Deus que tem falado à tua igreja, Senhor. Tu tens falado, Senhor, através da tua palavra, Altíssimo Deus, a cada um de nós, Senhor da glória, Pai. Chegou a hora, Senhor, do teu povo ser renovado nas tuas forças, Senhor da glória, Pai. Chegou, Senhor, o tempo, Senhor Deus Todo-Poderoso, do Senhor, Pai, ó Deus, dar coisas novas, de o Senhor estabelecer coisas novas, de o Senhor encher com teu Espírito Santo, Senhor, de o Senhor dar, Senhor, de toda a terra, Pai, ó Deus, a tua igreja, as tuas promessas mais uma vez, Senhor. Papai, socorre o teu povo, labacheia, surianda, rica labalabacheia, serebicondorobicanda labalabacheias. Socorre a tua igreja, lá serebicondo, lixa lamanaia, serebicondorobicanda labalabacheias. Socorre, Senhor, com teu poder, com a tua graça. Socorre, Senhor da glória, Pai, dando, Senhor, dando a tua igreja, Senhor, ó Deus, Deus Todo-Poderoso, Pai, o sustento necessário, Senhor, para que nós possamos avançar, Senhor. Alimenta-nos, Altíssimo, alimenta-nos, Deus Todo-Poderoso, alimenta-nos, Senhor. O Senhor pode fazer esta obra, Senhor. O Senhor pode, Senhor da glória, neste momento, Senhor, ó Deus, curar e libertar. O Senhor Deus pode mais uma vez se mover nos corações, tirando, Senhor, aquilo que oprime, tirando aquilo, Senhor, ó Deus, que destrói a vida espiritual do teu povo e da tua igreja, Senhor. Ó Deus tremendo, Deus forte, Deus Todo-Poderoso, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, coloca agora, Senhor, sobre a tua igreja e sobre este povo, Senhor, a tua mão santa, Senhor. Coloca agora, Senhor, de toda a terra, mais uma vez, Senhor, a tua força, Senhor, dando livramento, Senhor, dando, Senhor, refrigério, dando alegria à tua igreja, Senhor, alegria ao teu povo, Senhor, porque tu és Deus presente, Deus fabuloso, porque tu és Deus que pode todas as coisas, meu Senhor. Em nome de Jesus, Altíssimo, Altíssimo e tremendo, eu abençoo a tua igreja, abençoo este povo, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Graças a Deus. Deus seja louvado, irmãos. Deus seja louvado, exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia, graças a Deus.